O Congresso Nacional, ou o grupo que apoia Bolsonaro, está fazendo o argumento de que essa lei de anistia de agora seria para pacificação. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que haverá protestos na rua contra a lei de anistia, ou contra uma anistia neste momento. Então, é uma pacificação de metade, vamos dizer, 50% da sociedade. O outro 50% pode ser contra. Eu não sei, acho que já tivemos até pesquisa de opinião sobre isso. Ou seja, a pacificação que se queria lá em 79, e eu vi isso do ministro Sepúlveda Pertence, que não se pode dizer que era alguém conservador ou de direita, mas ele dizendo, olha, de fato, quando ele assinou um parecer na época na OAB para dizer que a anistia era ampla, geral e restrita, ele disse o clima era de pacificação. Não é agora. E o Supremo disse isso no julgamento de 2010, porque era um clima de pacificação. Isso também já vai ao encontro do que você mencionou, né? Mas eu acho que são dois níveis, né? Um é questionar se esse argumento de pacificação é válido para assegurar a Uhum, impunidade no caso de crimes desse tipo. Tem muita gente que vai claro. dizer que não e que o Supremo teria errado nesse sentido, porque, como a Corte Interamericana, né? A ideia de apuração, de responsabilização tem que prevalecer. Teve até outros casos aí, a gente pode discutir isso num outro momento, né, da jurisprudência, em que a própria sociedade referendou mais de uma vez a lei de anistia. O caso do Uruguai é um caso emblemático nesse sentido. E a corte, mesmo assim, disse que não. Mesmo a sociedade tendo referendado, anos depois, reiterado Verdade. a lei de anistia, enfim. Mas a corte é bastante dura nesse sentido, né, contra a impunidade. Então, acho que são dois níveis. Um esse argumento de pacificação ele serve para afastar a responsabilização, esse é um, e o Supremo, naquele momento, entendeu que sim, talvez tivesse que rever isso. E a segunda bom, aceitando que a pacificação é um argumento que pode se contrapor à ideia de responsabilização. Nesse caso tem pacificação, então acho que são duas discussões que estão em dois níveis diferentes e que talvez venham a ser feitas em algum momento quando o Supremo tiver que fazer talvez esse acerto de contas aí com a sua própria jurisprudência em relação a leis de anistia entendido de uma maneira bem ampla, embora haja diferença nesses casos. Eu vou só complementar, a Juliana tinha antecipado esse argumento na nossa conversa inicial e eu não tinha pensado nisso e eu acho que tem muito o que se desenvolver a partir daí e seria algo que eu acho que teria a possibilidade de me convencer que certos tipos de anistia seriam inconstitucionais. Eu ia só pontuar que a gente não sabe nem exatamente qual que vai ser, se é que vai ser, né? Então, pode ser uma coisa que seja só para beneficiar os invasores golpistas do 8 de janeiro, que já cumpriram parte da pena até. Pode ser que uma coisa que a versão mais modesta pegaria só essas pessoas. A versão mais ambiciosa pega quem sequer foi denunciado ainda por fatos que não se sabe quais são e que tem efeitos eleitorais, cíveis e criminais. Então, é interessante também que eu acho que, por exemplo, o argumento que a Juliana colocou do direito à memória, eu acho que ele é muito forte no caso de pessoas que nem foram investigadas ainda. É um argumento muito forte para você dizer tem que pelo menos investigar e você pode ter algum tipo de responsabilização ainda que não seja criminal. Mas ele vai perdendo a sua força conforme você vai ficando na situação das pessoas que já sofreram algum tipo de responsabilização e que você estaria só limando uma parte da pena na prática. Assim. Então, só reforçando que acho esse um ótimo argumento pela inconstitucionalidade de alguns tipos de anistia. E se a gente acha que é uma coisa em bloco, né, joga pro alto. Onde vai cair? Você é a favor ou contra a anistia? Ponto. Aí você está rebaixando, eu acho, o direito constitucional à queda de braço. O direito constitucional é o que impede na queda de braço o sujeito de dar uma dedada no olho do outro. Tudo bem, é o que deveria impedir, né? O que a gente espera que impede. É a regra que estrutura a queda de braço. Então eu acho que é importante a gente ficar aberto nas próximas semanas para entender a dificuldade jurídica de alguns desses argumentos.